Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária e no espaço de hoje temos o prazer novamente de receber o professor Luiz Carlos Chicota, coordenador do curso de farmácia. Quero frisar também que o professor Chicota também coordena o curso de biomedicina, né, e outros projetos mais, né, professor? Bem-vindo. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta, digamos, genérica, porque nós estamos completando 2 anos de pandemia. Dá para dizer que a ciência venceu essa barreira, esse desafio mundial? Não é nosso, é do mundo? Dá para dizer isso? Bem-vindo. Bom dia, Ademar. Muito obrigado de novo pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Com relação à tua pergunta, a minha opinião, com certeza a ciência ganhou. Porque hoje a vacina, hoje comprovadamente, diminuiu os índices de infecção, assim, praticamente zerando, né? Então, o que acontece? Hoje a pesquisa está muito grande e hoje tem mais de 200 tipos de vacinas, né, que estão sendo pesquisadas no mundo inteiro. E também dizer que hoje aprovadas são 14 vacinas. Inclusive nós temos 2, né, totalmente brasileiras aí que estão para ser aprovadas. Estão na fase 3, que é a Butanvac, né, do Instituto Butantan, e a Versamune, que é a USP com uma parceria com um laboratório americano, mas é feito aqui no Brasil. Então, essas vacinas eu acredito que com certeza fizeram a diferença, né? A gente pode notar, né, que no mundo inteiro, se eu não me engano, são 56%, é metade ainda da população mundial que foi vacinada, e que também nos chama atenção muito em alguns trabalhos que a gente faz leitura, de que alguns pacientes que estão com o Covid e têm um agravamento, eu diria que 70% a 80% deles é que não tomaram a vacina, ou tomaram uma dose, enfim, né? Então, comprovadamente, Ademar, eu acredito que a ciência está vencendo, ela é muito importante. Esse índice que o senhor falou, de que no mundo pouco mais de 50%, em torno de 60% das pessoas foram vacinadas, por que essa resistência tão grande? É claro que tem o contexto político, né? Tem o contexto pessoal e outros contextos que não cabe aqui analisar, mas por que tanta resistência a uma saída, né, vitoriosa contra um vírus tão agressivo? Ademar, isso é um assunto muito importante que você coloca, né? Muito. Uma das razões eu coloco para ti é o fake news, né? Então a gente, claro, Ademar, nós não sabemos tudo, mas a gente procura ler. Eu constantemente estou lendo, não só eu como mais meus colegas, sobre artigos científicos, né, que o pessoal... Então, muita coisa que é veiculada na imprensa, eu não digo toda a imprensa, né, mas muita coisa é fake news, né? Então, o que o pessoal se apega a essas questões e começa, né, não tem muito conhecimento, mas o que acontece? Muita gente também questiona, por exemplo, mas por que, meu Deus do céu, uma vacina? Olha, as outras vacinas levaram anos para serem, né, aprovadas, e essa vacina em menos de 1 ano. Então eu te digo assim, eu participei, eu acabei indo fazer um estudo observacional na Unijuí. Eles têm um laboratório de biologia molecular, onde eles fazem o teste do Covid, assim como em Porto Alegre também, e eu acabei vendo os equipamentos que tem hoje em dia, Ademar, são equipamentos de ponta, né? Um extrator, por exemplo, que há tempos atrás a gente lá de 15 a 20 dias para extrair um DNA de qualquer ser vivo, hoje em minutos, né?
Então a coisa foi... O pessoal questiona muito isso e eu até em função dessa história das vacinas, eu até não tiro a culpa, né? Porque o pessoal questiona realmente com relação a isso. Mas é muita fake news e os números estão aí para comprovar, né? E que a partir do momento que o pessoal começou a se vacinar, o pessoal diminuiu os casos. Muita gente também questiona, mas eu não tomei a vacina e não peguei o vírus. Mas a grande maioria, graças a Deus, é consciente e está tomando as vacinas. E o que acontece? O vírus deixa de circular, né? Ele circula com menos intensidade. E claro, aquela pessoa que se cuida, tem todos, né, os hábitos de se cuidar, enfim, que não tomou a vacina, com certeza, né? Dificilmente vai tomar, mas vai adquirir o vírus, né? Então são situações que é muito assim, é muito polêmico, né? Mas infelizmente tem muita fake news. Eu acho que é por aí a coisa. E se for analisar, for ver cientificamente, a vacina sempre vai ser uma coisa boa. Porque, Ademar, você não imagina os testes que são feitos, né? Como eu falei para você, hoje é mais fácil extrair o DNA, enfim, e após isso comprovado, aí se faz testes tanto em animais de laboratório como também em seres humanos, né? E reações adversas é uma equipe multidisciplinar, são médicos, dentistas, infectologistas, e eles estão a todo momento, praticamente eu diria que 24 horas, né, analisando e vendo, né? Então é uma coisa muito séria. Outra coisa também, Ademar, que até você comentou, em crianças, porque em crianças tem pais que não... Crianças também é seguro, tem artigos, trabalhos da Noruega, trabalhos da Inglaterra, que falam que não tem efeito colateral nenhum. Se sabe, né? Se sabe que todo e qualquer medicamento, vacina, tem aquele 0,0001% de um efeito colateral. E às vezes tem pessoas predispostas a um determinado tipo de doença. Pode ser o gatilho? Não sei. Tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda com esse vírus. Tem gente que não pode tomar a vacina da gripe. Exatamente. Em função dos componentes Exato. que tem, né? Então, tem muita coisa a se analisar. E o Covid, ele é uma coisa nova. Ademar. Quem falar que está por dentro de tudo, está mentindo, porque tem muita coisa para se estudar, muita coisa para, né, para se verificar, né, efeito colateral ou não, mas com certeza as vacinas elas têm um limiar, de segurança. Então, com certeza, Ademar, uma vacina não vai causar óbito a ninguém. O pessoal, né, comenta, mas eu vou ter efeito colateral daqui a um tempo. Não, é muito difícil em função de todo aquele estudo, de toda... Né, é um estudo muito minucioso para... Bom, a par disso, professor, existe uma pressão social muito grande para a liberação do uso de máscara. Que riscos, que vantagens e que riscos a gente podia estar correndo com a liberação total da máscara a partir de hoje? Quer dizer, o vírus está torcendo para que isso ocorra? Eu acredito que sim, Ademar, eu acredito que sim. Minha opinião, mas aí a minha opinião não seria copiando, né? Mas enfim, pelos artigos que as leituras e tudo, Ademar, assim, a gente procura ver, mesmo essa tua pergunta, a gente procura ver em artigos publicados e artigos recentes, né, com revistas renomadas, enfim, que a gente consegue realmente saber a situação. Na minha opinião, eu acho que a máscara, o pessoal não vai gostar muito, mas deveria ser a última coisa a gente deixar de usar. É chato sim. Eu, por exemplo, dou aula, tenho que dar aula de máscara, então é complicado. Mas o uso da máscara, ele é fundamental. Por quê, Ademar? Porque aquelas pessoas que não tomaram a vacina, né, e a gente pensa como um todo, aquelas pessoas que não tomaram vacina, daqui a um pouco vão ficar expostas ao vírus. E como eu te falei, aqueles estudos que foram feitos em pacientes que estavam doentes e estavam com agravamento,
mais de 70% eram pacientes que ou não fizeram a imunização total ou não chegaram a tomar vacina, nada. Então, eu acho que a máscara, inclusive existem alguns municípios que estão liberando, né? Mas, segundo alguns infectologistas, tanto nacional como internacional, não aconselha. E pelo que a gente lê, mecanismo, literatura científica, também eu concordaria que seria a última coisa, apesar de ser uma coisa um pouco incômoda, né? Mas eu acho que se deveria utilizar até o final, quando realmente não estiver tudo ok, a gente deixar de usar a máscara, mesmo porque ela também pode proteger outro tipo de... Outras doenças, né? Mas existe uma teoria, e é a teoria de que ao ar livre não haveria problema nenhum. O problema está, bom, eu estou na rua, mas vou ao meu trabalho, vou na farmácia, vou entrar numa loja, aí as pessoas se sentem meio que à vontade para continuar sem máscara. Então digamos assim, oferece uma certa tranquilidade. Bom, se eu estou na rua, acredito que lá, se eu entrar na loja, tem pouca gente na loja também. Enfim, deixa as pessoas um pouquinho à vontade, mesmo que com alguma dúvida ainda. Porque 100% de segurança eu tenho certeza que as pessoas não têm. Não. Então é preciso que as pessoas se conscientizem que, especialmente onde houver um pouquinho de aglomeração, pode haver um risco. Não, Ademar, com certeza. E por que eu falo? Porque a gente fala que a máscara seria a última coisa. Em ambientes livres, o ideal é o pessoal utilizar mesmo em ambientes livres para padronizar isso. Como você falou, eu estou num ambiente livre, eu estou com a máscara, aí eu vou entrar num ambiente fechado, eu já estou com ela, né? Porque aquela história de pegar, tirar e botar, esse eu acho que é o manuseio disso. Então, se a pessoa utiliza em locais públicos, abertos, né, ao ar livre, isso vai padronizar, né? Isso padroniza e faz com que as pessoas não tenham aquela dificuldade, vou ter que botar, né? Então, e uma grande preocupação, Ademar, agora com o início do inverno, né? Pois é. Locais fechados, né? A tendência é a gente se aglomerar mais. Se aglomerar mais, né? Ficar mais aglomerado, e isso tem uma preocupação muito grande pelos infectologistas, né? Que a gente lê também algumas coisas, é uma preocupação muito grande com relação a isso. Por isso que se deve tentar ao máximo evitar agora, né? Deixar de circular esse vírus para no inverno não ter tanto vírus circulando, né? Em função disso. Mas a máscara é uma polêmica e eu te digo, Ademar, assim, deve-se usar até o final. Lá no início da campanha, no início da pandemia, havia uma discussão muito grande com relação a que tipo de máscara. E a gente vê até hoje máscaras de todos os tipos. Porque tem um componente econômico aí. Exato. Se eu depender apenas de comprar a máscara descartável, poxa, você vai doer um pouquinho no bolso. Então existem outras fórmulas, outras máscaras, outros tipos de máscara que podem ser reaproveitadas algumas vezes, depois sim descartadas. Perfeito, perfeito. Existem algumas máscaras. Hoje a N95, que acho que é a que o pessoal utiliza muito, né? Inclusive em frente, né? O profissional da saúde, né? Que está na frente ali da batalha, vamos dizer assim. Mas existem outras de pano, enfim, que devem ter uma higienização, né? Então, em torno de 1 a 2 dias, higienizar e utilizar. Elas vão dificultar, sim, a entrada do vírus, né? É muito importante, mas o fator econômico pesa bastante nisso, porque alguns utilizam a máscara assim, tipo, uma semana inteira, né? Então vai chegar um momento que ela está mais contaminada do que o ar, né? Então o interessante é ter esse cuidado também, muito bem colocado. A gente deve ter um cuidado nas máscaras, claro, quem puder a descartável, que bom, né? Mas se não, pode ser também a de pano, mas aí manter uma higienização, pega mais de uma, né? Vai deixando, vai trocando,
para que ela tenha uma eficiência, né, uma eficácia, porque senão, na verdade, vai fazer o trabalho contrário, né, vai contaminar mais fácil. Pendura no espelho retrovisor do carro, como eu tenho visto alguns, Vários. e para não esquecer da máscara, dentro do carro estão sem máscara, mas está ali pendurada no espelho retrovisor a máscara para utilizar na hora que sai do carro. Mas lembrando, falando em carro, que se você está sozinho, tudo bem, mas se você está com um grupo de pessoas, 3, 4 pessoas, 5 pessoas dentro do automóvel, é importante que todos usem máscara, né? Com certeza, é o ambiente fechado. O que a gente não tem visto. Não. O pessoal está, e a gente vê, como nós estamos no meio aí, Ademar, também eu trabalho na frente aí no laboratório, e a gente faz exames do Covid, que graças a Deus, há um mês atrás, faltou até reativo, né, para se fazer. Graças a Deus agora não está aí, os reativos estão aí, mas diminuiu assim drasticamente, eu diria para você assim, de numa semana fazer de 25 pacientes e na outra semana fazer de 1 ou 2, né? Então diminuiu bastante, isso é uma coisa muito boa, isso é um bom sinal, né? Mas quanto mais a gente puder se proteger, enfim, né? Desse tipo de situação é importante. Mas isso é resultado da vacina, né? Com certeza, né? A ciência, como você me falou na primeira pergunta, ela venceu, está vencendo, né? A vacina, ela está, isso aí pode ver pelos números, né? Ela fez com que caísse assim índices lá embaixo, né? Então isso é muito importante, né? Quanto mais o pessoal vacinar, menos o vírus vai circular. O que estava ocorrendo também há poucos dias atrás é que as pessoas com qualquer sintoma queriam saber se estavam ou não contaminadas. Perfeito. Por isso também a grande demanda por exames. Mas hoje está havendo menos sintomas, não casos, sintomas. Quer dizer, eu não tenho nada, não tenho por que buscar um exame. Mas se eu passar um dia meio ruim, tenho que tomar algumas precauções. Mas antes, pode não ser nada, mas eu vou fazer o exame. Então havia aquele temor. E como os casos não são mais tão graves, as pessoas se sentem também mais à vontade. Talvez esteja aí uma das razões da não procura por tanto exame. Por que, Ademar? Porque eu diria assim, essa paranoia, porque isso vem de 2 anos, né, Ademar? As pessoas confinadas mudaram hábitos das pessoas, as pessoas estão mais ansiosas, então qualquer sintoma, bem colocado, qualquer sintoma eu vou fazer. Ou também, era muito comum, eu estive com tal pessoa e essa pessoa estava positiva, então eu quero fazer, mas não sem nenhum sintoma. Mas aí eu digo para ti, Ademar, assim, a grande maioria, assim, mais de 60%, 70% também de pessoas que não tinham sintomas davam positivo. E isso foi indo, e o pessoal começou a notar que, poxa, passou, né? Teve gente que eu acredito que teve o Covid, agora, ultimamente, principalmente essa cepa Omicron, e praticamente ileso, não, né? Então isso também ajuda, mas Ademar, com certeza, né? Esses últimos 2 anos aí mudou o comportamento e mudou muita coisa, Ademar, mudou muita coisa no dia a dia das pessoas e com certeza, né? Aumentou bastante. Eu conversando esses dias numa reunião lá com os professores da medicina, com o psiquiatra, de que os consultórios psiquiátricos aumentaram. Exatamente. Então, é uma situação bem complicada. O ser humano, ele se abalou bastante, né, com relação a isso, porque foram muitas vidas, né, que se foram, né? Então... E principalmente, falando dessa reunião de vocês, os profissionais da área da saúde, especialmente talvez a parte médica, de enfermagem, da fisioterapia, que foram
agentes diretos que atuaram à frente, né, dessa situação. Acredito que esses profissionais realmente têm que ter um grande equilíbrio emocional para não se deixar, entre aspas, se contaminar. Perfeito, perfeito. Tem que ter uma estrutura. Existem alguns profissionais que não aguentaram, né? Mas tem que ter uma estrutura muito grande. O próprio, nós que fizemos também o exame, que estamos também ali na linha de frente, a gente tem que ter muita estrutura, porque tu vê o sofrimento das pessoas e não pode se fazer muita coisa, né? A não ser acompanhar, dar todo o suporte que é necessário, mas é muito importante. Foi assim, é uma batalha que, graças a Deus, acredito eu que está sendo vencida, né? E agora com mais outras vacinas, vai baratear mais, inclusive, o custo, enfim, né? Então, para ter mais acesso, né? Porque existem, infelizmente, Ademar, no país existem alguns locais que não têm condições por exemplo, de guardar, não tem infraestrutura. Então, tudo isso, né, conta, né? Mas, se Deus quiser, eu acredito, existem algumas projeções de alguns artigos que lá em 2023, talvez, a gente vai estar praticamente todo mundo vacinado, né? E eu sempre falo, né? Eu acho que tem que ser feito as vacinas, a terceira dose. O pessoal às vezes alguns ficam receosos, né? Receosos por ter alguns sintomas. Tem alguns sintomas, mas isso é um bom sinal. Isso significa dizer que o sistema imunológico está trabalhando, né? Então essa pessoa vai ter uma dosagem alta de anticorpos que provavelmente o vírus não vai se chegar por esse organismo. Essa questão que o senhor acaba de falar me parece que é importante salientar. Eu conheço algumas pessoas que não querem se vacinar. Poxa, mas eu passei ileso, mas muitas pessoas têm reações realmente muito ruins. É dor pelo corpo, 1 dia, 2 dias de afastamento do trabalho. Mas se o meu amigo ficou assim, eu não vou tomar mais. Perfeito. Mas não é assim. Esse aspecto que o senhor falou que é uma reação natural do organismo, significa que a gente tem os bichinhos nossos trabalhando a nosso favor? Com certeza. Então, eu acho que é importante o senhor frisar isso, porque é uma coisa, assim, didaticamente importante. O nosso sistema imunológico, a nossa defesa, a minha é diferente da tua. Então, você pode ter vários tipos de... Eu não tive nada, outros podem ter, né? Outros podem ter, mas é uma reação que significa dizer que o organismo ele está alerta, né? Ele está em alerta, entrou alguma substância estranha, que a vacina não deixa de ser, né, a própria doença. O que acontece? O sistema imunológico vai se defender. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, alguns, é bem como você falou. Mas o fulano teve dor, teve coisa, eu não vou tomar. Eu recomendo, porque na verdade o sistema imunológico é diferente de cada um, e cada um tem uma reação. E é um limite, pessoal. Muitos, eu ouvi muita conversa, Ademar, de que, poxa, o fulano tomou a vacina e teve que se internar. Não, isso é fake news. Isso é fake news. Porque a dosagem que tem, por exemplo, tem restos do vírus, tem o vírus atenuado, ele não tem potencial para produzir uma doença, vamos dizer assim, ou infectar essa pessoa, né? Então, isso tudo é comprovadamente cientificamente comprovado, né? Então, não tem. Então, o pessoal muito tem esse tipo, mas fulano tem que tomar, a vacina é muito importante, porque a dosagem de anticorpos, ela é fundamental. E vou te dizer mais, Ademar, assim, as pessoas que têm as vacinas, tomaram as vacinas, o pessoal pergunta muito, mas elas podem pegar de novo? Claro, porque não é 100%. Graças a Deus, se elas contraírem de novo o vírus, vão ter reações bem menores do que se elas não tivessem a vacina, né? Então, elas podem estar pegando e podem estar transmitindo também, porque nenhuma vacina é 100%, né, Ademar? Então, mas que ameniza. Isso pode ter certeza. Professor, quero novamente agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Teríamos, assim, mais outros assuntos para serem abordados, não que a gente não possa vir a falar mais adiante, mas a sua entrevista no programa de hoje, assim como as anteriores, foi bastante esclarecedora
É claro que muita gente está falando disso aí e acho que isso nos ajuda a entender melhor essa situação. Então, agradeço novamente pela sua contribuição ao nosso público aí que nos assiste semanalmente. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E você aí de casa, que semanalmente nos prestigia, o nosso abraço, o nosso carinho, nosso excelente semana a todos vocês. Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida. Bem-vindo aos destinos do Norte Gaúcho. O Norte Gaúcho é uma região rica em biodiversidade natural. Venha entrar em contato com uma linda natureza e cenários únicos de belos parques e reservas naturais. Atividades com muita adrenalina e aventura. É de tirar o fôlego. Conheça os mais lindos lugares do Norte Gaúcho. Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.